Vamos orar então? Querido Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. Pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia mais uma vez, que Tu esteja conosco nesta aula, nos instruindo como sempre Tu tens feito. Abençoa cada um dos que já chegaram. Nós pedimos a Ti intensamente, Senhor, que Tu abençoe, que Tu leve saúde às pessoas que não puderam vir por conta de falta de saúde. Tu conheces os nomes, Tu sabe onde eles estão e os seus problemas, mas Tu és aquele que cura. Nós acreditamos e pedimos a Ti, Senhor, que estenda as Tuas mãos que saram sobre essas vidas. Pai Santo, usa o Teu Filho que vai ministrar essa disciplina. Em Tuas mãos nós Te entregamos. Te rendemos graças e louvores. Amém. Então, senhores, por sugestão, nós hoje vamos reprisar a aula de semana passada. E queremos, por conta disso, já agradecer a bondade do professor, que honrosamente atendeu. Então, mais uma vez, à disposição de vocês, o pastor, professor. E pode perguntar, tá? Pode perguntar, ele vai responder. Se ele não responder antes, ele responde depois. Ok, professor André, por favor. A propósito, deixa eu só fazer uma informação. Eu falei a vocês de alguns volumes, da necessidade de a gente ir adquirindo no decorrer do tempo alguns volumes necessários. Eu não trouxe todos os volumes dos quais eu havia falado, mas trouxe alguns, inclusive, que eu não falei. Então, se vocês puderem e quiserem, depois dá um chega lá na mesa e dá uma olhada lá nas obras. Amém? Professor André. Pai do Senhor, meus irmãos, como um bom batista, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Só para complementar, o meu pastor vive me chamando de batista, né? Como um bom batista, né? A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É verdade, né? É verdade. É porque os irmãos que não sabem, meu nome é André Galúcio, sou pastor e eu vim de igreja batista. Na verdade, eu fui criado numa igreja batista, né? Meu pai é pastor batista, mas eu digo para ele: pai, só nunca foi batista. Eu fui criado num ambiente batista, mas por um pai que não tem nada de batista, né? Depois eu conto para vocês no particular, vocês me perguntam por quê, né? A irmã Vânia já sabe, né? Por que eu digo que meu pai não é batista, mas é pastor batista, mas nunca foi batista, né? Então, assim, aí eu me pergunto: mas e como você pregar? Eu gosto de pregar como pastor pentecostal, né? A Drica estava perguntando agora para mim assim: e tu, André? Eu gosto daquele do fogo. Hoje a Gisele até perguntando para mim, uma vez a gente foi lá na casa da Drica fazer uma oração, né? A gente estava orando pelo Claudivan e Fernanda, antes de assumir o núcleo, né? E eu estava orando, orei ali, né? Pedindo a Deus a unção. Aí depois que terminou, a Gisele pergunta: sim, o que foi aqueles pulinhos, hein? Aqueles pulinhos. Eu nem vi pulinho, né? Eu nem vi pulinho, mas assim, o que foi aqueles pulinhos que tu estava dando lá, né? Amém. As graças a Deus. Amados irmãos, para quem não me conhece, assim, que agora, né, é que eu vim do mato, então assim, eu não estou acostumado com essas coisas aqui. Mas bora lá. Meu nome é André Galúcio, né? Nome importante, né? A Gisele falou assim: mas seu nome não é Galúcio, seu sobrenome é Souza. Não, mas o Galúcio é mais bonito, né? Galúcio é mais bonitinho, né? Então, esse porque meu sobrenome final é o Souza, né? Mas eu gosto de ser conhecido como André Galúcio, né? Eu sou pastor, sou formado em teologia, para quem não sabe, né? E estou fazendo uma amizade muito grande com o pastor Max, que infelizmente é arminianista, né? Mas, pastor, tô brincando, pastor. É. Mas a gente se dá muito bem, né? Calvinista, arminianista, a gente se dá muito bem, né, pastor? Né? Graças a Deus. Até porque isso aí é apenas periférico, né, pastor? Com relação à fé, isto é apenas periférico, né? Não vai... É só para conversa no café da tarde, né?
Ele é o campeão do biscoito, né? Nada com biscoito não resolva, né, pastor? No final de tarde, tomando café, mas é isso. Os tópicos, meus irmãos, da apostila que está na mão de vocês, vamos falar sobre a palavra salvação no original. Nós vamos saber, né, o significado da palavra salvação, como ela é conhecida no grego. Vamos falar sobre arrependimento, que é o primeiro passo para a conversão ou o novo nascimento. É um processo que começa a partir do ser, do homem, arrependimento. Vamos falar sobre o significado dos termos crer e fé no original, o que é crer, o que é fé. Uma vez eu escrevi um artigo sobre o homem de fé, né? Que antigamente, no século XIX, século XVIII, período pós-reforma, quando as pessoas enxergavam um pastor ou um crente que tinha um trabalho bem feito na área de missões, quando olhavam ele na rua, diz: ali vem um homem de fé. Porque a concepção da igreja cristã do passado, a fé não é algo subjetivo, algo que a gente sente no interior, não, mas entendiam que a fé é um viver, é um caminhar, é um processo que a pessoa tinha, é o seu dia a dia com as pessoas, com o vizinho, com o dono da quitanda. Então é isso, ali o homem de fé, exatamente, tem muito mais a ver com o testemunho do que com alguma coisa subjetiva de se crer no impossível. Mesmo o texto dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, é o que a palavra de Deus nos diz. Mas nós vamos entender um pouco sobre crer e fé no original. Vamos falar sobre a regeneração, que é o homem pegando Deus, é o processo vindo do divino, de Deus, do eterno, fazendo essa transformação. A regeneração é da parte de Deus, arrependimento é da parte do homem. Entendem isso? Arrependimento vem da parte do homem, regeneração é da parte de Deus. Vamos falar sobre o novo nascimento, que é todo o processo, né? Arrependimento, regeneração, aí justificação, santificação. Nós vamos entender isso. Próximo tópico seria a justificação também, que é esse revestir, esse vestir um novo homem, né? É nos tornarmos justos diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Vamos falar sobre a adoção também, uma coisa que eu achei interessante hoje, eu conversando com a Drica, que eu gosto muito de audiolivro, meus momentos assim de ociosos, né? Quando eu estou dirigindo, quando eu estou lavando louça, varrendo a casa, passando pano, lavando banheiro. Mas é verdade. Ela manda, aquela baixinha lá manda, eu obedeço, tem que obedecer. Não, quando eu estou varrendo, não, o tempo passa rápido. Quando eu estou varrendo, passando pano, lavando banheiro, meu irmão. Né, meu nome é Amélio. Amélio. Dagoberto. Né? Então eu estava falando que eu estava ouvindo um audiolivro sobre a questão da adoção, o que é interessante, que mesmo como teólogo tem algumas coisas que passam batidas. E o autor do livro dizia que no Velho Testamento você não vê nenhum personagem, não tem nenhum personagem do Velho Testamento que é chamado de filho de Deus, apenas servo de Deus. Você só vai ver filho de Deus a partir do Novo Testamento. No Novo Testamento você vê pessoas sendo chamadas de filho de Deus, e nós somos considerados filhos de Deus. E o que é interessante é que quando ele faz essa analogia, que o servo, ele não tinha posse de tudo aquilo que pertencia ao seu senhor. Só o filho tinha posse daquilo que pertencia ao seu pai. O servo não. Na realidade, o servo, como o Afonso mesmo colocou, ele era a posse do seu senhor. Quando o seu senhor morria, ele passava a ser propriedade do filho do senhor, né? Já o filho não. O filho tem a posse daquilo que é do seu pai. Então, receba esta palavra, meu. Você é filho, filha de Deus, e receba as bênçãos que vêm do Senhor, do seu Pai Celestial. Tudo que é do Pai pertence ao Filho. Amém? Então, como adotivos, somos herdeiros das bênçãos celestiais. Amém? E vamos falar também sobre santificação, que é a vida, a caminhada cristã. Interessante sobre esse termo, santificação, que eu estava fazendo um estudo sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo, para mim, trouxe assim uma revelação muito grande de quem nós somos. Eu digo sempre que nós somos o povo da bacia. Povo da bacia. Vocês vão entender o que eu quero dizer porque nós somos o povo da bacia.
No tabernáculo era uma construção, né, que era uma cerca, só tinha uma entrada, né, para aquele ambiente. Após a entrada havia um altar de sacrifício, onde o cordeiro ou o bode ali eram embolados, eram sacrificados, né? E ali havia um grande churrasco, né? Eu fico pensando que era um grande churrasco, né, que se fazia ali, né? E o dia todo era o churrasco, porque até a carne, algumas carnes eram consumidas mesmo, ninguém podia, eram queimadas e ninguém podia comer. Mas parte daquela carne era dada para os sacerdotes, para os levitas, né? Então todo dia eles estavam comendo churrasco, né, pastor? Todo dia, né? Aí, após o altar de sacrifício, né, tinha uma bacia de bronze bem areada, né, como o pessoal fala, polida, né? E tinha uma água ali. Ali o sacerdote, após sacrificar, ele passava por aquela bacia, se lavava, né? Ele tinha que se purificar para poder entrar dentro do tabernáculo, do templo, onde tinha um primeiro compartimento, né, que era o lugar santo, e depois tinha o santo dos santos. Muito bem. Cristo falou que ele era a porta. Amém? Eu sou a porta. Nós já passamos pela porta. Já passamos pelo altar de sacrifício, porque era para nós termos sido sacrificados, imolados. Quem foi o Cordeiro, Cristo Jesus. E depois nós tínhamos que passar pela bacia de purificação. Em vários momentos do texto bíblico, você vai perceber que a palavra de Deus é considerada água de purificação, água que purifica, lavagem. Então eu posso entender que nós somos o povo da bacia, porque nós neste exato momento estamos diante da bacia, nos purificando para entrarmos dentro do tabernáculo e tabernacularmos com o Senhor. Amém? Amém. Receba isso, meu irmão, você é o povo da bacia. Amém? Você está ali se purificando, né? Já passou pela porta, já passou pelo altar de sacrifício e agora está se purificando para entrar na presença do Senhor, a eternidade. Pois é, esses são os pontos do nosso estudo de soteriologia. Sou eu, não é nem você mais, meu querido, perdão, né? Meus irmãos, essa matéria, ela poderia muito bem ter sido chamada de a doutrina da salvação, ou a doutrina da aplicação da redenção, a aplicação da salvação. Mas nós vamos tratar soteriologia mesmo. E a palavra salvação, no original, soteriologia, é a junção de dois termos hebraicos, soteria mais logia. Soteria é, naturalmente, salvação em grego, né? E logia pode ser traduzido como estudo, ou sabedoria, ou conhecimento, né? Então, nada mais é do que o estudo sobre a salvação, o conhecimento sobre a salvação. Daí vem a palavra logos. Cristo é chamado de logos no texto de João, capítulo 1, quando você lê: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse termo verbo, que João Ferreira de Almeida usou, ele poderia ter sido colocado como palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, a palavra encarnada é Jesus Cristo. Cristo é o Logos. Cristo é a sabedoria de Provérbios capítulo 9, que vai falar sobre a sabedoria grita nas ruas, a sabedoria transmite a sua mensagem. Lá no Provérbios capítulo 9 você vai achar Cristo já sendo revelado como a palavra, ou a sabedoria, a palavra de Deus encarnada. Cristo é o ápice da revelação de Deus. Jesus é o ápice do que do que Deus quis se mostrar ao mundo. Por isso que Jesus vai falar: eu e o Pai somos quem me vê a mim, vê o Pai. É o que Jesus vai falar. Então, soteria mais logia vem soteriologia. Salvação é o fato do homem ser salvo do poder e dos efeitos do pecado. Quando a gente vai para o texto bíblico, quando Maria recebe a visita do anjo, né, ele vai dizer assim: olha, ele será o salvador, ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Havia um equívoco dos judeus daquela época, que eles esperavam, e até hoje
eles acreditam nisso, eles esperavam um Salvador que salvasse eles dos inimigos de Israel. Como os irmãos bem sabem, aquela região, a Palestina, onde se encontra Israel, era dominada na época de Jesus pelo Império Romano. Para os romanos, aquele período era chamada Pax Romana, mas para os judeus era um momento de opressão. Eles eram oprimidos pelos seus inimigos, os romanos, e eles esperavam a manifestação de um Messias que viesse libertar o povo de Israel da opressão desses inimigos que estavam o tempo todo dominando eles, e restabelecesse o reino como foi de Davi, de Salomão. Mas quando Cristo vem, eles ficam animados, e até os seus próprios apóstolos acreditavam que isso era verdade, que ele iria se manifestar como rei de Israel. Não é à toa que Tiago e João pedem, queremos um sentar à tua direita e o outro à esquerda. Eles não estavam pensando na eternidade, eles estavam pensando no reino terreno, quando eles queriam sentar um à direita e o outro à esquerda, E aí foi quando Jesus, vocês querem beber o mesmo cálice que eu vou beber? O mesmo batismo que eu vou ser batizado? Nós queremos. Aí foi o que aconteceu, Eles sofreram como Cristo, Eles quiseram isso para si. Agora, o sentar à minha direita e à esquerda, isso não cabe a mim. Então, assim, para os apóstolos e para o povo de Israel, para os próprios líderes, Cristo foi decepcionante. Porque depois que ele começa a dizer que era necessário que ele morresse e ao terceiro dia ressuscitasse, olha, esse daí é um charlatão, esse aí não é o Messias. Eles queriam um salvador, um general, um rei que libertasse Israel, do domínio romano ou do domínio dos seus próprios inimigos. Então, nós sabemos que salvação é o fato do homem ser salvo do poder e dos efeitos do pecado. No português, do latim salvare, salvar, e de salus, é porque está realmente distante, baiano. Não dá para ler, eu vou ter que olhar para cá mesmo. E de salus, saúde, ajuda, e traduz o termo hebraico Yeshua. Quem é Yeshua? Jesus. Yeshua é o nome original de Jesus, porque esse vocábulo Yeshua significa salvação, e o seu nome, que se você quiser substituir a palavra Jesus por Yeshua, é exatamente isso. E o seu nome será Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E o seu nome será salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É Yeshua. Para alguns teólogos, alguns estudiosos, acreditam que o nome original de Jesus era Yahoshua, que significa Deus é a nossa salvação. Mas eu acredito, e boa parte dos teólogos, que o nome realmente de Jesus era Yeshua, porque significa salvação. Yahoshua era o nome de Josué. Josué, que substituiu Moisés guiando o povo para a terra de Canaã. Yahoshua era o nome de Josué. Deus é a nossa salvação. Mas o nome de Jesus era Yeshua. E tem os cognatos, largura, facilidade, segurança, e o vocábulo grego soteria, e cognatos, que é cura, recuperação, redenção, remédio, salvação e bem-estar. Tudo tem a ver com Cristo em nossas vidas. Amém? Tudo tem a ver. Cura, recuperação, redenção, remédio, salvação, bem-estar. Significa a ação ou assim. Só para lembrar vocês receberam aí em papeizinhos, alguns irmãos, acho que nem todos receberam, mas alguns irmãos receberam papeizinhos da irmã ali, Tem dois versículos no máximo. Quando vocês enxergarem uma referência aqui, já olhem para esse papelzinho. Será que eu vou ler essa referência? Já olhem. Quando enxergarem referências bíblicas aqui, vocês já olhem para o papelzinho e vocês já vão saber se é para vocês lerem ou não, ok? Ok, meus irmãos? Para eu não ter que estar esperando abrir. Então vamos lá. A ação ou resultado de livramento ou preservação de algum perigo ou enfermidade, subtendendo segurança, saúde e prosperidade. Oséias 6, 1-3. Estou esperando, pode ler.
Percebe isso? Estava triste, estava doente, mas Deus me levanta, Deus me cura, me sara, e vem como chuva serôdia me dando o quê? Conforto, relaxamento. Quem faz isso? O próprio Deus. A gente vai perceber ao longo do estudo que o próprio Deus é quem dá a salvação. E os israelitas já sabiam disso, que a salvação vinha do próprio Deus. Verbo sozo, salvar. Substantivo, soteria, salvação, ou salvamento, libertação, evitar algum perigo que ameaça a vida, ou voltar com segurança. Esses são os significados da palavra salvação. Na Septuaginta, quando você vê um LXX, em alguma Bíblia de estudo, ou em algum lugar, quando você vê LXX, pode dizer Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é uma tradução do Velho Testamento, do hebraico para o grego. É uma versão em grega do Velho Testamento, que foi feita com 72 escribas que traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego. Provavelmente foi esse o texto usado pelos discípulos de Jesus no primeiro século, né? A Septuaginta, sozo, traduz nada menos do que 15 verbos hebraicos diferentes, mas os mais importantes são yassa, libertar, salvar, e malat, ou escapulir, escapar, salvar, né? Esses são as traduções. Embora Yahweh, quando nós falamos de Yahweh, nós estamos falando do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai Celestial. Yahweh, ou Yahvé, dependendo de como você lê, ou de como o estudioso lê, eu leio como Yahweh. Embora Yahweh empregue agentes humanos, o israelita, olha o que eu falei, o israelita piedoso tinha consciência do fato do livramento vir do próprio Yahweh. Mesmo que tivesse Sansão, os juízes, profetas, reis, ou qualquer um libertando o povo de Israel, o israelita piedoso sabia que mesmo tendo essas pessoas como agentes daquela libertação, era o próprio Deus usando aquele agente e libertando o povo. O israelita já sabia disso, que quem era o agente principal da libertação, da salvação, era o próprio Deus. Salmo 12, 1. Pode olhar aí, olha, já está aqui a referência. Socorro, Senhor, porque ainda não há homens piedosos, desaparecem os fiéis e os homens. Socorro, Senhor. Em outras versões está assim, salva-me, Senhor. Então, o próprio salmista já está fazendo referência de que a salvação vem do Senhor, e ele deve recorrer ao Senhor. Salva-me, Senhor. Salmo 121, 1 e 2. Eleva os olhos para os montes. De onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista repete aí, ele tinha consciência de que o socorro, a salvação, a libertação vinha do Senhor. Quando ele faz essa referência, eleva os olhos para os montes, onde é que essa pessoa está? Ela está no vale. Porque entre montes existe um vale. A Bíblia ela faz referência a vale como um lugar difícil, um lugar de morte, um lugar de tristeza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Em Joel vai falar sobre o vale de ossos secos, né? Então o vale é sinônimo de tristeza, sinônimo de luta, sinônimo de perigo. Todo o exército em campanha militar, quando estava em campanha, eles nunca passavam pelo vale. Eles sempre passavam pelos montes, porque eles sabiam que se passasse pelo vale, provavelmente aquele exército iria ser dizimado, porque os seus inimigos viriam pelos montes lançando flechas, lanças, pedras, iriam dizimar aquele exército. Então todo o general bem entendido na batalha iria passar pelos montes. Mas aí o salmista está dizendo, eleva os olhos para o monte. Então se ele eleva os olhos para o monte, ele está no vale. Mas mesmo sabendo que ele estando no vale, o socorro viria de quem? Do Senhor. Então se você está no vale, meu irmão, olhe para o Senhor, Ele está do teu lado. Vá para o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor Deus sempre está conosco, mesmo que passemos pelo vale. Amém?
palavra salvação no original, a expressão, o cálice da salvação é encontrada no Salmo 116, versículo 13. Pode ler. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esse teólogo, ele nos chama a atenção sobre o que significa esse cálice da salvação. O que o salmista está querendo dizer com este cálice da salvação? Existem algumas interpretações sugeridas. Pode ser uma libação de vinho que fazia parte da oferta das ações de graças. Números 28, 7. Pode ler. Números 28, 7. Ninguém tem? Será que eu coloquei não? Abre alguém aí para mim, Números 28, 7. Você acha que eu esqueci de botar então? Vamos lá, Números 28, 7. Abre para mim, rapidinho. Pode ler. Primeiro que achar. Pá! Desembainhar a espada, 1, 2, 3. Pode ler. E a sua libação será a quarta parte A quarta parte de um rim de bebida forte. Quando está falando a quarta parte de um rim, é 1 litro, viu? 1 litro de bebida forte. Que bebida forte é essa? Um vinho alcoólico, viu, meus irmãos? Bebida forte, quando a gente lê na Bíblia, bebida forte é bebida que deixa a pessoa mais alegre do que o normal, tá? É vinho, tá? Vinho é fermentado, tá? Então, a quarta parte, que seria 1 litro para um cordeiro. Eu vou explicar para vocês depois, vamos lá. O que pode ser este cálice da salvação? Uma metáfora da libertação e o antônimo da taça da ira de Yahweh? Isaías 51, 17. E Jeremias 25, 15. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais atingirá. Então, dá a ideia de que Deus tem um cálice da ira pronto a derramar. É o que no campo espiritual nós vivemos hoje. Existe um cálice da ira do Senhor pronto a ser derramado. Pronto a ser derramado sobre as nações que rejeitam o Senhor. Isso é um tema escatológico, viu, meus irmãos? Cálice da ira do Senhor é um tema escatológico. Isso aí já é sobre o Apocalipse, sobre as últimas coisas. Escatologia é estudo sobre as últimas coisas. Então, esse cálice da ira faz referência à ira do Senhor prestes a ser derramada sobre as nações. Um cálice é em conexão com alguma ordem específica. Números 5, 16. O sacerdote tomará da água santa no vaso de barro. Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e deitará na água. Pois é, isso daí é uma referência à questão da traição. Se a mulher foi pega em adultério, é toda uma cerimônia, tá? Mas aí fala sobre um vaso de barro, que também pode ser chamado de cálice, né? Uma ordem específica. Um cálice de vinho tomado na refeição de ações de graças. Salmo 23, 5. Separa-se uma mesa dos meus aniversários, puxa-me a cabeça do óleo, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. A ideia de que você está numa mesa, o pastor te serviu uma mesa abençoada diante dos seus inimigos, ungiu sua cabeça com óleo, né, e o seu cálice transborda. Uma característica sobre esse salmo, uma das interpretações, quando Davi compõe este salmo, ele faz referência à sua própria unção como rei, né? Fica muito claro naquele relacionamento entre Jessé e os seus filhos e Davi, de que Davi era relegado a segundo plano, era deixado de lado, era desprezado. Porque quando Samuel chega na casa de Jessé e diz: olha, eu vim aqui porque Deus me trouxe para escolher um novo rei. E Jessé traz os seus filhos, mas não traz Davi, né?
Vem o primeiro, vem o segundo, os mais fortes, os mais bonitos. E o que eu acho interessante é que era um bocado de vagabundo, né? Estava tudo dentro de casa e Davi estava trabalhando, não é verdade? Estavam todos ali, né? E o único que estava trabalhando era Davi, né? E aí Samuel se empolgou, aí Deus falou assim, eu não escolhi esse, né? E aí traz Davi, e aí Deus fala, não, e aí Samuel, mas acabaram-se os mancebos, acabou os jovens, você não tem mais filho não? Tem um lá no campo, cuidando das ovelhas, tá lá. A gente não vai comer nada daqui dessa mesa enquanto ele não vier. Aí manda chamar Davi. Lá vem um menino, né? Bonito, ruivo, né? Que cuidava das ovelhas do pai. Aí Deus fala, olha, é esse que eu escolhi. E ali diante dos seus irmãos, Samuel unge Davi. E Davi compõe esse salmo, né? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso é uma interpretação muito bonita até. Existem outras interpretações sobre o derramamento do óleo sobre a pessoa. A questão do pastor derramar o azeite sobre a cabeça da ovelha para proteger as orelhas, o nariz, né, o focinho de pragas, né? Mas eu acho bacana essa interpretação, enxergando o contexto, né, de Davi com seus irmãos, né, essa relação, né? E eu bebo deste salmo todo dia, viu, meus irmãos? Este salmo para mim tem me guiado nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos esse salmo tem sido o texto áureo da minha vida. Então, quando você estiver em casa, beba deste salmo. Eu indico para você, Salmo 23. A gente ouve esse salmo constantemente, e eu sei esse salmo de cor desde pequenininho, mas nunca levei muito em consideração. Mas nos últimos 2 anos ele tem sido um lenitivo do Senhor para mim, né? E Deus se revelou para mim como um pastor que cuida realmente da minha vida a partir deste salmo. E desde então eu tenho tido, como nunca tive, uma relação de intimidade profunda com este pai, com este pastor que prepara uma mesa perante mim na presença das minhas dificuldades, das minhas lutas, dos inimigos que se apresentam diante de mim, e unge minha cabeça com óleo da sua unção e me conforta transbordando o meu cálice, o cálice da salvação. Amém? Anderson prefere a primeira dessas alternativas, tendo em vista a sua associação com alguma coisa dada a Deus. Quem lê o texto de Números 28:7, leia de novo para mim, por favor. Números 28:7. Pode abrir, eu acho que foi alguém que leu para mim, que não está no papelzinho. Mas, por favor, alguém leia para mim Números 28:7. Vai lá, meu irmão. Esta era uma cerimônia muito interessante. Quando eu estava estudando, ela falou muito ao meu coração. Essa cerimônia de 1 litro de vinho, você vai pegar o texto, você pode até marcar esse texto, você vai ler ele todo e você vai achar que é interessante isso. Esta cerimônia era o seguinte: de manhã pegava-se um cordeirinho sem defeito, sacrificava aquele cordeirinho, né, ao Senhor, e derramava-se 1 litro de bebida forte, né? Que libação, esse termo libação significa aspersão, viu? Aspergir ou derramar, tá? Libação é isso. Então pegava-se 1 litro de bebida forte e derramava sobre esse sacrifício. E o texto diz que é como cheiro suave ao Senhor. Fazia isso de manhã e fazia-se isso à noite, no início da noite, finalzinho da tarde, início da noite. Um outro cordeirinho, sacrificava-se ele e derramava também 1 litro. Todo dia tinha que ser feito isso. Todo dia. Era muito litro de vinho, né? Não? 2 litros por dia, faz a conta aí, 14 litros por semana. Era um bocado de vinho derramado todo dia, né? Mas tinha que ser feito isso. Isso foi uma instrução detalhada do Senhor. E para que era esse sacrifício? Para que era esse derramamento de vinho? O texto diz, como cheiro suave ao Senhor. Ou seja, em louvor ao Senhor, em gratidão ao Senhor. E tinha que ser feito de manhã e à noite.
Vocês têm que entender que essas cerimônias, esses rituais, eles eram tipo de algo que iria acontecer no futuro. Era um símbolo daquilo de algo que iria acontecer no futuro. Lembra quando eu falei do tabernáculo? Né? Que traz uma mensagem para nós, para os nossos dias, para a igreja. Então você tem que olhar para o Velho Testamento, enxergando o Novo Testamento no Velho Testamento. Então você tem que entender que essas cerimônias, esses rituais, eles traziam um olhar para o futuro, para a frente, porque tudo se completa em Cristo Jesus, tudo se completa no Evangelho, no cristianismo, na igreja. Então, quando eu penso nesse cerimonial de um cordeirinho sendo sacrificado de manhã e 1 litro de vinho, também feito isso de manhã e à noite, como cheiro suave, eu penso em louvar a Deus de manhã e à noite, porque o texto é muito claro, em louvor ao Senhor. Quando você pega o texto de Números 28, você vai ver que existem outros rituais que eram praticados no sábado, que eram praticados no início do mês, que eram praticados em festas específicas, você vai enxergar. Mas o texto continua, continuando a fazer a cerimônia ou o sacrifício diário. Há uma especificação diga, meu irmão, dessa cerimônia. Uma curiosidade aqui, foi desde a semana passada, quando você fala sobre isso. Você falou que já fez um estudo maior sobre isso. Tem alguma referência do porquê da bebida forte no ritual? Do porquê da bebida forte? Curiosidade. Não, eu não cheguei. Referência, assim, o motivo, a razão, assim, alguma simbologia. Eu vou pesquisar, porque eu realmente não pesquisei sobre do porquê o vinho, tá? Mas eu ainda não fiz esse estudo. Mas realmente eu não sei, tá? Eu vou saber. Tá bom, meu querido? É interessante essa pergunta, né? Do porquê a bebida forte. Mas diga, meu irmão. Foi vinho. Olha, esse é um tema bastante polêmico, essa questão do vinho. É claro que não existe uma relação do primeiro milagre de Cristo com este cerimonial, não existe uma relação. O que a gente pode entender é que historicamente aquela região era próspera em consumo de vinhos, em produção de vinhos. Existia lagares, existia os locais onde se fazia os vinhos, né? Tinha o local onde fazia o azeite, tinha um lugar onde se fazia o vinho, né? Então aquela região era próspera na produção de vinhos, de bebidas fortes, né? Então era a bebida que se tomava, era o refrigerante da época, né? Entendeu, meu irmão? Era a coca da época, né? Então, assim, existia isso. Agora, sobre essa questão do porquê da bebida forte, se era bebida forte, se era bebida alcoólica, isso é um assunto posterior, né? A gente conversa depois sobre essa questão, né? Até porque é um assunto bastante polêmico, né? Principalmente no nosso contexto, né? Do que se pode, o crente não pode beber bebida alcoólica, é certo, mas a Bíblia fala assim, a Bíblia fala que não pode se embriagar, que pode se beber, mas não pode se embriagar. Então, existem essas controvérsias que são bastante periféricas com relação à fé cristã, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Do porquê a bebida forte, né? Mas eu vou pesquisar do porquê, né, que se derramava a bebida forte, tá, meu querido? Porque quando se fala bebida forte, a gente está falando de bebida fermentada, tá, meu irmão? Que levava enfim, a pessoa ficava alegre, né? Amém, meu irmão? Amém? Amém. Então, assim, quando você olha para esse texto de Números, você percebe que existem várias cerimônias, vários sacrifícios feitos ao sábado, início do mês, lua nova. Mas a recomendação é que esta cerimônia diária não poderia acabar, era contínua. O texto vai dizer que era uma cerimônia contínua. E aí me remete lá no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vocês entendem isso? Nós devemos cultuar ao Senhor. O nosso culto é diário. O nosso culto de louvor
Nossos sacrifícios de louvor a Deus são diários, meus irmãos. O culto público, ele é maravilhoso quando a igreja toda está reunida para louvar ao Senhor, mas o seu culto particular com Deus é de suma importância, né? O pastor tem falado isso e a gente sabe que isso é verdade, que antes de nós sermos igreja aqui, nós temos que ser igreja lá, em nossa casa, em nosso lar, cultuando a Deus diariamente, com a sua família, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos e com você no particular. Entra no teu quarto e fala com teu Deus em secreto, que Ele em secreto te revelará, se revelará a ti. Fala com Deus, tá? É diário esse sacrifício. Traz essa mensagem para a gente, esse texto. Depois você pega esse texto de Números 28 e medita sobre ele, amém? Então o teólogo, ele vai dizer que esse cálice, que ele tomarei o cálice do Senhor diante da assembleia, diante das pessoas, tem a ver com essa cerimônia. Meu querido, acho que eu estou separando o casal aqui, né? Peraí, deixa eu tirar daqui. Pronto. Não quero separar casal aí. Amém. Era Luiz? Sou eu que estou passando, né? Agora cadê o Luiz? Já sumiu? Ah, tá aí o Luiz, tá. A graça de Deus é a grande fonte da salvação. Efésios 2, 8 e 9. Quem tem um papelzinho pode ler. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero que você decore esse texto de Efésios 2, 8 e 9. Não tem a ver com algum trabalho, alguma tarefa para o curso. Não, é para a sua vida mesmo, porque esse texto, ele é basilar. Ele é base do nosso cristianismo evangélico. Como eu já falei na segunda-feira passada, falei para os adolescentes, eu imagino que Lutero, né, ele se contorcia ao ler esse texto. Porque na concepção romana, na concepção que ele vinha, concepção religiosa, acreditava-se que o cristão tinha que fazer alguma coisa para ser merecedor do céu. Tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Só que quando o Lutero vai para Efésios 2, 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom ou presente de Deus, não vem das suas obras ou das suas atitudes de bondade, do que você pode fazer, dar esmolas, ajudar viúvas, ajudar órfãos, ou se você diz, eu sou uma pessoa boa, eu não minto, eu não roubo, eu não faço... Não, isto não é o caminho que leva ao céu, é o que o texto está dizendo, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu sou uma pessoa boa, eu não minto, não roubo, não fumo, não bebo, não mato, então eu mereço estar no céu. Não, pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Deus é o agente principal da salvação, o autor da salvação é Deus, não sou eu. Porque se a salvação dependesse de mim e de você, Cristo não precisaria ter vindo. Cristo não precisaria ter morrido numa cruz para pagar os pecados da humanidade, se a salvação dependesse do ser humano. Mas como a salvação não depende do ser humano, Cristo veio. Então, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o Filho de Deus é o Salvador do mundo. Lucas 2:11 e 1 de João 4:14. Quem tiver, por favor, já leia logo. E que hoje vós nasceu na cidade de Davi, Salvador, que é Cristo Senhor. João 4:14. 1 de João 4:14. E nós temos isto, testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
O primeiro texto foi a experiência dos pastores que estavam ali no campo, cuidando das ovelhas, e anjos, miríades de anjos vieram louvando a Deus, né? Vão, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então os anjos dando esse testemunho, e aí João em sua carta vai dizer, porque nós temos visto e conhecido que Cristo, leia aí de novo, meu irmão, 1 João 4:14. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador. Então, a partir desse momento que João escreve a sua carta, já havia sido inoculado em seu interior, em sua mente, a concepção de que aquele Galileu não veio para ser o general ou o rei de Israel. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele e ser o salvador do mundo, né? E nós temos que, isso é basilar para a igreja cristã, meus irmãos, que a salvação é pela graça e que o Salvador é Jesus Cristo, não existe outro nome. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus. Pronto, passamos o primeiro ponto sobre os significados, né, do termo salvação. Agora vamos para o segundo, arrependimento como necessidade para a salvação. O que você entende por arrependimento? Confessar seus pecados. Que mais? Arrependimento. De modo geral, o que você pensa sobre arrependimento? Mudança de atitude. Que mais? Mudança de mente. Hã? Não permanecer no mesmo erro. Isso realmente é a concepção cristã. Mas para muitos que vieram, né, eu tenho certeza disso, que entendiam o arrependimento como algo assim, eu me arrependo de ter, né, sente aquela tristeza, apenas aquela tristeza, me arrependo de ter comprado essa roupa vermelha, rosa, lilás, verde limão, amarelo limão. Quem quiser me dar uma camiseta amarelo limão, eu gosto, viu? A Gisele, quando vê uma camiseta assim, olha, amor, a tua cara, olha aquela camiseta daquele rapaz ali, verde ali, olha lá. Eu gosto dessa cor assim, chamativa, né? Que a gente fica brilhando no escuro, né? Então me arrependo de ter comprado isso, mas o arrependimento não é só essa tristeza, né? Essa dor por ter feito alguma coisa errada no passado. Não, é exatamente o que vocês nos disseram, mudança, metanoel. Pensar de forma diferente ou mais tarde reconsiderar. E o outro termo, metanoia, que é remorso por culpa, incluindo a reforma. Não para só nesse remorso por culpa, mas inclui a reforma, ou um novo modo de pensar, uma nova atitude. Não significa, como muitos pensam, um rosto cuja face correm lágrimas de remorso e cujos lábios proferem promessas de mudança e um voto de jamais cair no pecado. Não é somente isso. Na palavra de Deus descobrimos que a palavra quer dizer mudança de mente. Romanos 12, 1 e 2. Quem tem? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis como seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O interessante é que Paulo vai dizer que vocês têm que se transformar, vocês têm que transformar a sua mente. O texto não diz, Deus vai transformar a sua mente. Não, vocês transformai-vos pela renovação da vossa mente. O campo mais difícil de se batalhar para o cristão, meus irmãos, é a mente. Porque o pecado, ele não começa externamente, de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Antes da pessoa trair, roubar, matar, ou fazer qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus, ele já fez aqui, na mente. Ele já pecou aqui. Por isso que Cristo dá um significado mais profundo dos mandamentos, quando diz ouvistes aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar, somente olhar, e desejar a mulher que passar, esse já adulterou. O pecado, ele começa
aqui, meus irmãos, na mente, porque ele leva a pessoa a fazer as piores coisas possíveis. A mente. Eu tenho lido muito sobre essa questão da mente, como é que funciona a mente, e eu lembro de uma frase que ficou gravada e vai ficar gravada, né, na minha mente pro resto da vida. Ela diz o seguinte, que um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. E aí alguns outros autores falam que um comportamento gera um hábito que gera um destino. Então, um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento, que gera um hábito, né, que gera um destino, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa mente, com aquilo que pensamos. Por isso que o texto fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o termo arrependimento significa isso, mudança de mente. Aquilo que eu pensava, eu não penso mais. Aquilo que eu acreditava, eu não acredito mais, né? E Filipenses 4, 7, 8, ele dá uma dica sobre isso. Vamos lá, Filipenses 4, 7, 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se algum louvor há, se existe alguma virtude, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja exatamente isto que deve ocupar os vossos pensamentos. Isso, buscar pensar coisas que glorifiquem ao Pai. A nossa vida é para glorificar ao Senhor, é para engrandecer ao Senhor, a adoração a Deus, esse processo que de forma equivocada a gente entendeu que a adoração é apenas no culto público. Não, esse ato de adorar a Deus, a adoração é um ato constante, contínuo na vida do cristão. É um viver cristão em adoração. A nossa vida deve ser em adoração a Deus, nossa mente deve ser em adoração a Deus, nossos olhos em adoração a Deus, nossa boca, nossa língua em adoração a Deus, nosso caminhar em adoração a Deus, o nosso manejar a mão em adoração a Deus, nosso corpo. Por isso que o texto de Romanos vai falar, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer saber qual é a vontade de Deus? Porque aí, a partir daí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do momento que eu transformo a minha mente, a partir que eu levo a minha vida, o meu corpo como sacrifício, como culto a Deus, aí eu vou começar a experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Isso é que é arrependimento, transformar a mente. Esta experiência tem sido descrita como sendo o ato pelo qual o pecador, ao aceitar Cristo, dá uma meia volta no rumo em que seguia na vida e até então, e avança em direção diametralmente oposta. Isso significa uma mudança total de conduta ou procedimento. É o primeiro passo para a salvação. É a volta do pecador a Deus. A minha vida estava em direção contrária a Deus. Quando eu me arrependo, eu penso, né? A mensagem veio, foi me dada a mensagem, eu passei a crer que eu era um pecador, que eu estava distante de Deus, e aí eu me arrependo, eu volto, eu tomo uma atitude contrária, aquilo que eu fazia, eu deixo de fazer, eu volto em direção a Deus. Eu lembro de uma ilustração. Na verdade, essa ilustração fui eu que elaborei a partir de um conceito que o Dr. Davi Heiker, que foi meu professor no seminário, ele falou sobre a nossa posição diante de Deus. Ele dizia o seguinte, que quanto mais distante eu estou de Deus, menos
eu sei sobre os meus pecados. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu enxergo os meus pecados. Eu elaborei uma ilustração seguinte: o homem que trabalha no campo, ele acorda 4 horas da manhã, toma o seu cafezinho, vai trabalhar, vai cuidar de galinha, porco, horta, planta, bicho, né? Almoça, passa o dia no campo. E ao retornar para a sua casa, a sua casinha, que tem uma varanda, sua esposa ficou lá limpando a casa, e lá tem uma luz na sua varanda. E ao se aproximar da sua casinha, que ele passa a olhar para si mesmo, ele olha para a sua roupa, ele percebe: não, eu não posso entrar na casa, né, porque a minha esposa limpou, eu estou todo sujo. Mas quando ele estava distante da luz, ele não enxergava a sua sujeira. Mas ao se aproximar da luz, é que ele enxergou a sua própria sujeira. Então, quanto mais distante eu estou de Deus, menos eu enxergo os meus pecados. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu enxergo os meus pecados e a necessidade de uma mudança de mente, a necessidade do arrependimento. É exatamente isso que acontece, como se processa na mente daquele que verdadeiramente se arrepende. Ele se aproxima de Deus, o Espírito Santo toca em seu coração e ele enxerga seus próprios pecados, ele enxerga o quanto ele está perdido, e aí há uma mudança de mente, ele muda a sua direção e se arrepende dos seus pecados, da vida que vivia. É uma mudança de pensamento para com o pecado e para com a vontade de Deus, o que conduz a uma transformação de sentimento e de propósito a seu respeito. Efésios 2, 1 a 6. Tem esse papelzinho aí? Tem. Olha lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu penso assim, nós estávamos mortos. Aí isso me remete a Joel, quando havia um vale de ossos secos, e Deus fala ao profeta: profetiza sobre estes ossos, e aí os ossos começam a criar carne juntas, e depois eles não tinham, só que não tinham vida depois daqueles corpos, e havia um sopro, soprava o Espírito sobre aqueles corpos, eles tinham vida. Era assim que nós estávamos, nós éramos ossos secos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O texto vai dizer que nós éramos filhos da ira. Lembra do cálice da ira do Senhor? Nós estávamos destinados à ira, nós estávamos destinados a receber o banho do cálice da ira do Senhor. Nós éramos filhos da ira. E o texto também diz que nós éramos filhos das potestades do ar, filhos do diabo, filhos de Satanás. Nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos seguindo o rumo deste mundo, e nós estávamos mortos. Aí eu falei, né, que a salvação, o agente principal é o próprio Deus. O texto de Efésios 2, 8, 9 diz: pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. E o texto vai dizer que Ele vos vivificou, estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. Morto faz alguma coisa, meu irmão? Se tu xinga o morto, ele vai xingar de volta? Se tu chuta ele, faz qualquer, ele vai fazer? Não, ele não vai. Ele está morto. Ele não tem ação para decidir alguma coisa. Estando você morto, Deus te vivifica. Deus toma a decisão de vivificar. Por isso que a salvação é pela graça. Não é por obras, não depende do ser humano, é de Deus. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom ou presente de Deus.
então nós estávamos mortos. É isso que o texto diz, Efésios 2, 1 a 6. É a verdadeira tristeza pelo pecado, incluindo um esforço sincero para abandoná-lo. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse texto de Mateus, que compõe um grupo eu posso dizer de ordenanças, né? De manifestações da vontade de Deus sobre a igreja, começa com as bem-aventuranças. O texto diz: bem-aventurados os que choram. Muitas pessoas se perguntam do que é esse chorar, o que significa, por que a pessoa chora? É exatamente isso, chorar por causa dos seus próprios pecados. Aquele que chora por conta dos seus próprios pecados, o texto diz, dá uma promessa: serão consolados. Quando o Espírito Santo nos toca, quando o Espírito Santo toca o pecador, que ele olha para si, lembra da ilustração do homem do campo? Que ele se aproxima de Deus e ele consegue enxergar a glória de Deus, a pureza de Deus, a transcendência do eterno, divino Senhor. Ele olha para si, ele vai exclamar como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou Isaías: ai de mim que vou perecendo. Não foi isso que Isaías falou? Lá no Isaías capítulo 6: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei. Eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei, a glória de Deus. É isso que Isaías sentiu, esse desespero ao enxergar a glória de Deus, o poder de Deus, a divindade do Senhor. É essa tristeza. Bem-aventurados os que choram. É a convicção da culpa produzida pelo Espírito Santo ao aplicar a lei divina no coração. E qual é essa lei? Romanos 6, 23. Pode ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Por que nós morremos? Porque nós herdamos de Adão a culpa pelo pecado. O salário do pecado, a paga, o resultado do pecado é a morte. Se fosse só Adão a ser atingido pelas consequências do pecado, a gente não iria morrer, os seus descendentes não iriam morrer, só Adão. Mas não. Quando uma pessoa morre e deixa sua herança, para os seus filhos, eles vão receber só a herança? Não. Se o homem tinha dívida, a dívida passa para os seus descendentes também. Pelo menos eu entendo que é assim, né? Não sei quem trabalha aí nessa área, mas os seus descendentes vão receber a dívida também, né? E vão ter que pagar essa dívida. Foi isso que aconteceu. Toda a raça humana se tornou culpada diante de Deus por causa do pecado de Adão. Toda a raça humana. Entenda essa questão espiritual? Nós morremos por causa do pecado de Adão. O salário do pecado é a morte. Davi vai dizer, eu acho que vai ser um texto posterior que nós vamos ler, ele diz o seguinte: em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Acho que é em Salmo 51. Em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi já tinha essa consciência de que ao nascer ele já trazia inoculado dentro de si mesmo o câncer do pecado. Quem é pai e mãe sabe disso, né? O meu pequeno tem 6 anos hoje, mas desde bebê ele já apronta as dele, né? Quando a criança, vocês são namorados? São namorados, né? Vocês vão casar, eu profetizo sobre vocês, aleluia, Deus abençoe. Vocês vão ter 5 filhos, ó, glória a Deus. Brincadeira. Mas se assim for da vontade do Senhor, vocês casarem e terem filhos, né? Vocês vão perceber que o pequenininho já vai querer morder a mão do outro pequenininho, coleguinha. Já vai querer bater no outro pequenininho. E quando ele tiver um pouquinho maior, a mamãe vai perguntar: você fez isso? Eu, não fiz, não. Ele vai dizer isso, ele vai mentir. Aí a gente se pergunta, e vocês vão se perguntar, como todos os pais aqui presentes já se perguntaram, como eu também: onde foi que essa criança aprendeu isso?
Quem foi que ensinou ele a fazer isso? Né? Em pecado fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi já falava isso. Nós já trazemos dentro de nós mesmos esse câncer do pecado, né? Mas graças a Deus, né? Graças a Deus que enviou Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos dá uma ótima ilustração do conceito de arrependimento em Mateus 21, 28 a 30. Vai lá. Pois é, isso aí foi uma resposta incisiva de Jesus, porque os fariseus sempre estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa, querendo provocar Jesus, né? E Jesus sempre lançava parábolas que cutucava mesmo os fariseus, os judeus. E o primeiro filho, vai cuidar da minha vinha. Aí o filho disse, vou, mas não foi. E o segundo, filho, vai tu também cuidar da minha vinha. Aí o segundo disse, eu não vou, mas se arrependeu e foi. Dá a ideia de que o primeiro filho são os israelitas, o segundo filho é a igreja, há uma interpretação em cima disso, né? Mas o interessante é que faz referência ao segundo, que se arrependeu, né? Não quis, mas foi cuidar da vinha. Então a vinha seria a ideia da obra do Senhor. Na verdade eu entendo que Deus, através de Israel, sempre quis se revelar ao mundo, né? Sempre quis trazer para si todos os povos, todas as pessoas, e através de Israel, né? Mas aí veio a igreja, né? Aí veio Cristo, veio a igreja e o Israel do Senhor, que é eu e você, né? Antes não queríamos, mas agora estamos trabalhando na vinha. Você é um trabalhador da vinha do Senhor, amém? Você é um trabalhador. Você antes não queria, mas tu se arrependeu e agora está trabalhando na vinha do Senhor. Se arrependeu. Sua necessidade. Jesus começou o seu ministério pregando o arrependimento. Vamos lá, Marcos 1, 14 e 15. Pode ler, você que está com o papel aí. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Mudem a mente de vocês, mudem o comportamento de vocês, mudem a forma de pensar de vocês, mudem os conceitos de vocês. É isso que o arrependimento quer dizer. Foi essa a pregação de Jesus. Jesus não veio para dizer, vem para Jesus que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Vem para Jesus que você vai comprar um carro, uma casa na praia, num iate, um jato, você vai ser próspero financeiramente. Não, Jesus não pregou isso. Ele disse, vocês têm que mudar a mente de vocês, vocês têm que mudar o comportamento de vocês. E isso é que Jesus pregou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A igreja primitiva também anunciava, a igreja primitiva também anunciava a mesma mensagem. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, ou seja, mudem a mente de vocês, mudem a forma de pensar. Aí cada um de vós será batizado e receberá o dom do Espírito Santo. Ou seja, o processo começa primeiro com o homem se arrepender. Ele ouviu a mensagem, reconheceu que necessitava de salvação e tomou a iniciativa de se arrepender. Atos 17:30. Assim, esse primeiro texto de Atos 2 foi quando Pedro, após a descida do Espírito Santo, e as pessoas que estavam ali por ocasião da festa da Páscoa, de várias regiões, né, estavam reunidas ali, e as pessoas não entendiam, né, o que significava toda aquela manifestação da igreja, por que eles estavam agindo daquela forma, porque
eram galileus e falavam na língua dos povos que estavam presentes naquela ocasião da festa da Páscoa. E aí Pedro começa o seu discurso e ele vai falar sobre Jesus, sobre o propósito de Jesus ter vindo, morrido, ressuscitado. E o texto vai dizer que eles compungiram-se em seu coração. Olha a tristeza. Eles sentiram tristeza, eles sentiram uma angústia e perguntaram: o que devemos fazer? Aí Pedro vai dizer: arrependam-se, mudem a mente de vocês, mudem a forma de pensar, mudem os conceitos de vocês sobre o pecado, sobre Deus, sobre a própria vida de vocês, e aí vocês vão ser batizados e receberão o dom do Espírito Santo. É o que o texto fala. Atos 20 e 21. Atos 17 e 30, já lemos? Atos 17 e 30? Não, leia. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, ou mudem a mente. Atos 20 e 21. Testificando tanto a judeus como os gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro o arrependimento e depois a fé no Senhor Jesus Cristo. Atos 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e Jerusalém, da região da Judéia e do Egito, se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, se arrepender, ou seja, mudar a mente e se convertessem a Deus para praticar obras dignas de arrependimento, ou dignas de alguém que realmente se arrependeu. Ordem deixada pelo Senhor Jesus, Lucas 24, 47. Então, isso foi uma ordem de Jesus, que eles pregassem, que a igreja, os discípulos de Jesus e a igreja pregasse o arrependimento. Você, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para pregar o arrependimento, viu? Deus só pode perdoar o pecador quando ele sinceramente se arrepende. Lucas 13, 3 a 5. Não é, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente pereceremos. Ou cuidai que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus tendo um embate com os fariseus mais uma vez sobre alguns homens que foram mortos por Pilatos, né? Ele diz o seguinte: da mesma forma como aqueles morreram, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer também, né? Jesus falando que se não houver arrependimento, não há salvação. 1 Timóteo 2, 4. Qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O texto é muito claro. 2 de Pedro 3, 9. Não retarda, ó Senhor, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem à posição de terem mudado sua mente. Sua natureza. Em 2 Coríntios 7,10, Paulo nos mostra que há uma relação entre tristeza e arrependimento. Você pode observar... 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesado, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então a tristeza, começa com essa tristeza, produzida pelo toque do Espírito Santo.
leva ao arrependimento. Você pode observar neste verso que tristeza e arrependimento não são de modo algum a mesma coisa. Eu me arrependo, é apenas a tristeza. Sentiu apenas uma tristeza. Poxa, me arrependo de ter feito isso. Não, não é isso. Tá? A tristeza realiza a sua obra, e quando isso acontece, o resultado é o arrependimento. E a consequência dessa mudança de opinião é a salvação. Contudo, há pessoas, e vocês com certeza já tiveram essa experiência, de enxergar pessoas que estiveram no culto, ouviram a mensagem da salvação, foram tocadas com a mensagem, entenderam a mensagem, mas olharam para o mundo, olharam para os seus parentes, olharam para a sua própria vida e não quiseram se arrepender. É verdade ou não? Sentiram só tristeza. Sentiram só tristeza, mas não se arrependeram. Não tomaram uma atitude de voltar o caminho, né? Não retrocederam o caminho, só sentiram tristeza. Todos os estudos até faz essa diferença do remorso com o arrependimento. E tanto o remorso quanto o arrependimento produzem a tristeza, só que o arrependimento provoca a mudança de mente. E o remorso não, você sente a tristeza, mas... Continuando, na verdade, o próprio termo arrependimento é essa mudança, já é esta mudança de comportamento. Ele sente a tristeza e toma a decisão de retroceder o caminho, né, de mudar sua posição. Já o remorso, que também é um modo de pensar, na tristeza não, só leva a pessoa a continuar no mesmo caminho, sentir a tristeza, remorso, mas, né, ou fazer qualquer outra coisa como Judas, né? Judas sentiu um remorso só. Judas olhou, né, e foi lá e se enforcou. O apóstolo estabeleceu dessa forma uma progressão: tristeza, arrependimento, salvação. Neste verso descobrimos que arrependimento não é sentir somente tristeza pelos pecados, mas viver uma vida diferente. É isso que é arrependimento, meus irmãos. Não é tristeza somente, é viver uma vida diferente. Isto é arrependimento. Cremos que o verdadeiro arrependimento envolve 3 faculdades básicas do homem: seu intelecto, suas emoções e sua vontade. O intelecto, arrepender-se significa mudar de pensamento. Langston é um pastor presbiteriano que viveu no século XVIII. Ele afirmou que, intelectualmente falando, o arrependimento é uma mudança na maneira de pensarmos em Deus. Desculpe, ele era pastor batista, viu, pastor Felipe? Desculpa, Langston era um pastor batista, tá? Gunnar Wingren, Daniel Berger, eles eram batistas, né? Pois é. Langston afirmou que, intelectualmente falando, o arrependimento é uma mudança na maneira de pensarmos em Deus, em nosso pecado e em nossas relações com o nosso próximo. Há uma radical mudança na maneira de pensar. O filho pródigo é um clássico exemplo disso. Quem já ouviu a história do filho pródigo, ele pegou parte que lhe era própria da herança, gastou, perdeu tudo, quis comer a comida dos porcos, ninguém lhe dava nada. Ele, sentiu tristeza, né? E pensou: os servos do meu pai estão melhores do que eu. O que eu vou fazer? Já sei. Pai, pequei contra ti. Me recebe como um dos teus servos, um dos teus escravos. O que é interessante, eu já estava meditando nessa parábola enquanto ouvia, né? E aí às vezes meus pensamentos me levam a meditar em alguns textos, e eu estava meditando nessa palavra que o que o filho pediu foi para ser servo, mas na realidade ele era filho. O que foi que a atitude do pai? O pai nem deixou ele terminar de falar. Venham, vamos matar o bezerro cevado, que era o primeiro, né, era o mais importante. O que é o significado desse bezerro, desse boi cevado? É porque enquanto um estava arando a terra, este boi estava se preparando para substituir aquele boi velho que estava arando. Eles sempre tinham um boi cevado, né, que estava ali sendo cuidado, para que caso aquele boi que estava no arado se machucasse ou ficasse inutilizado, eles iriam utilizar este que estava sendo guardado. E interessante é que o pai deu o melhor para o filho. Deus fez isso com a gente. Deus nos deu o melhor que ele tinha para sacrifício.
O pai pega, olha, vamos sacrificar o boi cevado, aquilo que é de mais importante, aquilo que faltaria para aquele fazendeiro, boi cevado, e vamos sacrificar para este filho que se arrependeu, né? Filho, vamos botar uma roupa nele, tragam o meu anel, ou seja, posses de seu pai, coisas de seu pai. Ele veio arrependido, veio em posição de servo, mas o pai o tratou como filho. E é isso que Deus faz com a gente. A gente vem arrependido, a gente vem em posição de humilhação, de humildade. E Deus, como pai, nos dá o que Ele tem de melhor e nos trata como filho. Ele não quer nos tratar como servo, Ele quer nos tratar como filho, porque o que pertence ao pai, pertence ao filho. Amém? Há uma radical mudança na maneira de pensar. As emoções, arrepender-se significa mudar de sentimentos. O homem arrependido deixa de amar ou apreciar o que antes amava ou apreciava. O prazer deixa de fixar-se nas coisas terrenas para descansar nas celestiais. O arrependido chora seus pecados. Interessante, né? No texto, Jesus vai falar assim: pensai nas coisas do alto, não das coisas terrenas. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão vem e rouba, mas ajunteis tesouros no céu. Há um chamamento, há um despertamento para o crente, para a igreja, pensar nas coisas que são celestiais, que são eternas, porque as terrenas são passageiras, são simples, se destroem com o tempo, né? O prazer deixa de fixar-se nas coisas terrenas para descansar nas celestiais. O arrependido chora seus pecados, mas chora ainda mais a falsa atitude que antes tinha para com Deus. O arrependimento verdadeiro fixa os olhos do arrependido mais em Deus do que no pecado cometido, porque espera de Deus o perdão, espera de Deus a salvação, espera de Deus a cura e a libertação. O Salmo 32, 3-6 exemplifica isso muito bem. Pode ler. Salmo 32, 3-6, não tem? Se não tem, sim. Você, meu irmão, que se arrependeu dos seus pecados, que sentiu tristeza, que compungiu em seu coração, que seu coração se condoeu dos seus pecados e foi até Deus, se arrependeu, pediu perdão e assim recebeu o Espírito Santo, podem vir muitas águas, elas não te atingirão. Amém? Muitas águas podem ser derramadas. O cálice da ira do Senhor não será derramado sobre você, porque você agora é filho de Deus. Você é herdeiro do Senhor, herdeiro das promessas. Sua natureza, a vontade. Arrepender-se significa mudar de propósitos. Antes de arrepender-se, o homem quer fazer a própria vontade, quer dirigir-se a si mesmo, quer andar no seu próprio caminho. Com o arrependimento, porém, ele quer fazer a vontade de Deus, quer ser dirigido por Ele, porque está convencido de que a vontade e a direção de Deus são melhores. Salmo 51, 1-10, este é o salmo que Davi compôs após cometer um assassinato. Davi olhou Batseba tomando banho ali, né? Como é que ele conseguiu olhar a mulher tomando banho, né? Não entendo, às vezes eu fico pensando, como é que ele conseguiu olhar Batseba tomando banho? Né? Não entendo isso, né? E interessante que Davi já não estava mais na guerra, né, nas batalhas, ele estava no reino ali, estava lá, passeando em seu palácio, nem enxerga Batseba. Ele vai se deita com a mulher do outro, aí pronto, estou tranquilo, sou rei, não fiz nada, né, pronto, ninguém viu. Só que a mulher engravida, aí ele manda, poxa, agora a mulher engravidou, e agora o que eu vou fazer? Olha, Joabe, manda Urias para cá. Joabe está lá, né, na batalha.
Falou assim, olha, você tem que ir lá, vai passar a noite com a sua mulher, vai descansar, vai, meu filho, vai lá. Tá cheio de energia aí, vai lá. Só que o homem não quis ir, rapaz. O homem não tem que coisa, o homem não quis ir lá dormir com a mulher dele. Que pode negócio desse, né? O homem não quer, o homem só quer brigar com os outros. Um brigão, né? Vai lá, não quer descansar do lado da mulher lá, mas rapaz, né? Não quis ir, o homem quis voltar para a batalha lá. Eita, rapaz. Joabe, bota Urias na primeira fileira, porque Davi sabia que os que morriam primeiro eram os que estavam na fileira da frente. Lá vai, Urias morreu. Morreu Urias, né? E aí Davi vai, olha, Batseba, vai chorar o luto do teu marido, pronto. Aí depois do luto a gente casa. Aí casou com a mulher, pronto, tá tranquilo, tá favorável, né? Aí Natan chega com ele e fala assim, olha, Davi, tinha um homem que era pobre. Ele tinha um cordeirinho que ele criava como uma cordeirinha que ele criava como filha ali na casa com seus filhos, e tinha aquela cordeira ali, né, aquela ovelhinha, né, cuidava ali. Ele trabalhava para um homem muito rico que tinha rebanhos de ovelhas. Só que um dia este homem rico iria receber um amigo, né, para uma festa, e para alegrar esse amigo ele resolveu matar uma ovelhinha, e ele escolheu exatamente a ovelhinha do seu servo para morrer. Matou a ovelhinha, era a única que tinha na casa do servo. Aí Davi fala assim, vamos pegar esse homem, quero matar esse homem, botar fogo na casa dele, nos filhos dele, nas coisas dele, ele vai morrer, cadê? Me dá. E já logo puxou a espada. Aí Natan fala, é você, Davi, você fez isso. E aí Davi compõe esse salmo. Quem lê aí? Salmo 51, 1 a 10. Acontece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu altar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraste na verdade, no íntimo, no recôndito, que me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sou, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaram. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me dentro de mim um espírito inabalável. Davi sente, pelo toque do Espírito Santo, pelo despertamento do Espírito Santo, uma tristeza profunda ao enxergar o seu pecado, porque ele ficou cego por conta da sua posição como rei, por conta da sua posição como um servo do Senhor, vitorioso na batalha. Ele ficou cego e cometeu um dos mais terríveis pecados. E aí, quando ele enxerga a si mesmo, lembra da ilustração, quando ele se aproxima de Deus, quando Deus se revela a ele através do profeta Natan, aí é quando ele enxerga a sua podridão, o seu pecado. E ele compõe esse salmo, né, de arrependimento. Tem misericórdia de mim, Senhor Deus, porque eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Na prática, o arrependimento que é causado pela tristeza é gerado por obra do Espírito Santo. João 16, 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a obra do Espírito Santo, quando alguém perguntar para você, qual é a obra do Espírito Santo? É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra do Espírito Santo, é convencer. Ele vai convencer você, ele convenceu que você é um pecador e que necessitava de arrependimento e que necessitava
do Espírito Santo em sua vida. Foi o Espírito Santo que lhe convenceu. Essa tristeza é causada pelo Espírito Santo. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, Atos 2, 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: Salvai-vos nessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 6.000 pessoas. Então, esse foi todo o processo que aconteceu após o discurso de Pedro, após a descida do Espírito Santo. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, o homem sente-se tocado pelo dedo de Deus, e se o coração for fértil, aí lembra da parábola do semeador, se o coração for fértil, a semente produzirá bons frutos. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, entende? Há pessoas que chegam, ouvem a mensagem, sentem-se tocadas, entendem que necessitam mudar a sua vida, contudo, a olhar para o mundo, a olhar para as pressões da vida, a olhar para os parentes, a olhar para... tem todos os motivos, ele enche-se de todos os motivos para não se arrepender. Ele não se arrepende, ele foi tocado, ele sentiu tristeza, mas não se arrepende, o coração não foi fértil. Cristo dá esse exemplo na parábola do semeador. Entre os espinhos, entre as pedras, né? Pássaros que levaram, mas houve a terra boa, a terra fértil. Você é terra fértil no Senhor Jesus, amém? Seus resultados, o texto de Atos 3,19. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O Atos 3,19 é claro em mostrar um dos principais resultados do arrependimento: cancelamento dos pecados, que é outro modo de dizer que são perdoados os seus pecados. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A alegria entre os anjos é um outro resultado do arrependimento. Lucas 15, 7. Lucas 15, 7. Pode ler. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu quando um pecador se arrepende, e por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês entendem? O júbilo tem a ver com a primeira atitude do pecador. O arrependimento. Os anjos fazem festa quando alguém se arrepende, ou seja, quando alguém muda sua mente, quando muda sua trajetória. Há festa no céu. Sem um arrependimento, o Espírito Santo não virá habitar em qualquer coração humano. Atos 2,38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo só vem morar no coração do homem quando ele se arrepende. O texto fala: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sejam batizados para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo só vem morar em um coração arrependido. Efésios 1,13. Então, havendo arrependimento, há o selo, né, do Espírito Santo. E eu quero encerrar com esse termo aqui. Opa, espera aí. Volta.
Eu quero encerrar com esse termo, tetelestai. O termo é interessante, ele marcou a minha história, porque foi um termo que foi um vocábulo usado por Jesus na cruz. Ele não está na apostila, viu, meus irmãos? É o que coloquei aqui. Na verdade, vários textos que nós citamos aqui não estão na apostila, tá? Eu que coloquei aqui no slide. Mas esse termo tetelestai, que tem muito a ver com esse Colossenses capítulo 2, 14, que fala que a nossa dívida foi rasgada na cruz, ele é muito interessante, ele marcou a minha vida quando eu passei a entender do porquê que Cristo falou na cruz, está consumado. Quando ele fala está consumado, o original grego é tetelestai. Esse termo era utilizado em outras situações específicas, e Cristo foi utilizar esse termo antes de morrer, está consumado. Vou explicar para vocês. Esse termo tetelestai era, por exemplo, quando alguém tinha uma dívida, ele chegava com seu credor, pagava essa dívida, e eles apertavam a mão e diziam, tetelestai. Quando um senhor mandava um servo fazer algum serviço, né, na casa, limpar o quintal, ele chegava, depois de concluído o serviço, ele chegava com o seu senhor e dizia, tetelestai, ou seja, está consumado. Quando alguém, um grego qualquer, iria fazer uma obra de arte, construir uma estátua de Zeus, dos deuses pagãos da Grécia, quando eles terminavam aquela obra de arte, eles diziam tetelestai. Mas Cristo utilizou esse termo na cruz do Calvário. Eu vou contar para vocês uma ilustração muito interessante. Eu vivia no século I, e eu tinha uma dívida muito grande. Eu administrei de forma errada os meus bens e acabei adquirindo uma dívida impagável. Não tinha condições de pagar aquela dívida. E a forma para compensar isso com o meu credor era minha esposa e meu filho se tornarem escravos, eu vender minha esposa e meus filhos para pagar a minha dívida, eles se tornarem escravos, posse daquele credor, ou como eu amo minha esposa e meu filho, eu não queria que eles se tornassem escravos, eu mesmo me tornava escravo daquele senhor. Isso era uma prática comum ali naquele contexto israelita, contexto judaico. Deus cobrava muito isso dos israelitas, porque a cada 7 anos, se eu não estou enganado, me corrija, havia a libertação dos escravos, né? Deus não permitia que os israelitas continuassem como escravos. Então, a cada 7 anos, os escravos tinham que ser libertos. Mas isso, na prática, muitas vezes não acontecia entre Israel, né, entre os israelitas. Então, eu me tornava escravo daquele credor que me tratava de forma cruel e me tratava muito mal. Eu era maltratado por aquele senhor. E só quem poderia pagar a minha dívida era um parente meu, ou alguém que me amasse muito, que me amasse profundamente, porque a minha dívida era impagável, não tinha condições de pagar a minha dívida. E aí essa pessoa que me ama, ou meu parente, vinha e pagava a minha dívida e diria ao meu credor, tetelestai, está consumado. E aí eu me tornava escravo daquele que pagou a minha dívida, mas agora de uma forma repleta de amor. Eu passava a amar aquele que pagou a minha dívida, e eu passaria a servi-lo com gratidão, com amor, né, por causa do muito amor que ele teve para comigo. E foi isso que Deus fez por nós, foi isso que Cristo fez. Quando ele vem para realizar a sua obra, ele veio para morrer, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam, mesmo que alguém diga o contrário, Cristo veio para morrer na cruz. Havia uma dívida que era contra nós, era para nós estarmos naquela cruz, era para nós termos sido mortos naquela cruz. Mas Deus deu o que ele tinha de melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele deu o melhor que ele tinha para morrer na cruz, para que eu e você não fôssemos para a cruz. Cristo morreu, e ali na cruz ele rasgou a dívida que era contra nós. Este pecado que nós éramos culpados vindos de Adão, nós já não temos mais culpa, porque esta culpa foi tirada na cruz.
E ele diz: tetelestai, foi pago, está consumado, paguei a dívida. Você já não tem mais dívida alguma com Deus. Então receba essa palavra. Já foi pago uma dívida na cruz e agora você se torna filho de Deus. Amém? E a gente encerra por aqui. Anotem aí duas atividades. Na verdade, para aqueles que estão vindo, que não vieram segunda-feira passada, eu tenho duas atividades. Uma que eu já falei semana passada. Eu quero que você... eu não quero digitado, viu, meus irmãos? Eu não quero Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero que você escreva. O mínimo. Tem gente que já fez aí 2 ou 3 folhas, como a Fernanda. Né? Sei lá, 3 folhas, né? Frente e verso. Mas o mínimo são 7 versículos que tem tudo a ver com salvação, soteriologia, ou remissão, ou redenção, né? Você pode usar até a sua apostila, achar textos que têm tudo a ver com esse tema, soteriologia, tá? Salvação, remissão, redenção, enfim, né? Que tem a ver com o tema salvação. E a segunda atividade que eu quero que vocês façam, tá? Para aqueles que vieram segunda-feira passada e agora, anotem aí. 2 textos. João 3,16, anotem, João 3,16 e Efésios 2, 8 e 9. Anotem esses 2 textos aí. João 3,16 e Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8, versículo 8 e versículo 9. João 3,16, Efésios 2, 8 e 9. Eu quero que você escolha um desses 2 versículos. Leia, medite nesses 2 versículos, mas eu quero que você escolha um. E eu quero que você faça uma redação de no mínimo 20 linhas. Tá? Mas assim, não precisa ser elaborado, não precisa ser uma dissertação, sei lá, um comentário. Não. O que esse texto falou para você? O que você entendeu desse texto? Quais são as suas impressões sobre esse texto? Escolha um dos 2. João 3,16 ou Efésios 2, 8 e 9. Tá? Escolha um desses 2 textos e faça aí um texto de no mínimo 20 linhas e escreva aí. O que foi que esse texto falou para você? Quais são as suas impressões sobre esse texto? Amém? Então é isso. Pastor Max. Paz de Cristo. Cansaram, foi? Não, né? É rapidinho, já vou passar para o pastor Max. Só alguns recadinhos da secretaria. A tesouraria está aberta. Lembrando que a gente vai estender até a segunda aula de soteriologia, ou no caso, o próximo encontro, para fechar nossa segunda mensalidade. Ok? Eu preciso prestar conta. Tenham pena de mim. Olha, isso não pode ser aplicado aqui, não. Outra coisa, quando vocês forem assinar a lista, pelo amor do Santo Cristo, eu não consigo ler letra de médico, gente, não dá. Aí, para eu colocar a presença lá, para mim fica difícil. Tem uns 3 lá que eu não sei quem são. Eu já tentei de todo jeito, mas eu não consigo. Então, quem não assinou a lista, por favor. E quem já se acusou aí, que tem a letrinha que eu não vou entender mesmo, chega junto ali comigo, tá bom? Por favor. Eu estou entregando o trabalho de vocês para quem entregou. Professor André, esse aqui. Tá? Então já está entregue. É com ele. E alguns eu vou entregar agora, que o pastor aproveitou e corrigiu. Maria Moraes, Joel Rodrigues, Elton e Osvanilce. Acho que eu acertei. Osvanilce. Faz assim para mim. E a Osvanilce, cadê? Saiu? Ok. Obrigada. Amém. Vamos orar. Querido Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. Magnificamos a Tua graça, Te rendemos glórias, porque Tu tens nos ajudado até aqui. Tu tens sido conosco até aqui, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nos faz chegar até o final, para que façamos juntos uma festa só. E o Teu nome ser glorificado na nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Felipe, com algumas considerações. Não? Tudo tranquilo? Ok, então, amém.
Próxima segunda, todos aqui.